Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o professor Matheus Mota, sou auditor fiscal da Receita do Distrito Federal, sou também professor orientador da LS Concursos e já fui coordenador, inclusive, da área policial, que é o tema de hoje, que a gente vai estar tratando sobre essa grande área que existem diversas possibilidades para você ingressar na área policial no serviço público, tá? Mas antes disso, queria pedir a vocês para deixar aqui o seu like, se inscrever no canal, porque é muito importante para o meu trabalho, valoriza, e eu vou estar trazendo muitas dicas mais para vocês, então vocês vão poder ficar ligados a ele para poder saber todas essas informações, inclusive se comunicar comigo para alguma coisa que você precise saber, seja da área policial ou seja de concursos públicos, tá bom? E aí eu vou trazer o slide aqui na tela, que é para perguntar a vocês ali, né, concursos da área policial, o que você precisa saber, o que você quer saber, tá? E aí eu vou estar trazendo aqui para vocês essas curiosidades, e aí o primeiro slide aqui eu já quero trazer todos os cargos possíveis que vocês têm para embarcar ali na área policial. E aí eu começo pelo policial civil, que nós temos inclusive dois tipos de policial civil, tanto para agente como para escrivão. O agente, pessoal, é aquele cara que é o 007, aquele cara que faz a investigação mesmo, efetiva ali na rua, tá? Vai fazer as análises gerais, tentar conversar ali com os cidadãos para descobrir algum problema, algum indício, né? Para você conseguir buscar ali a vítima, ou então buscar ali quem é o culpado numa situação que esteja vivendo, tá? Então é o cara que vai estar na rua efetivamente. Já o escrivão é aquele cara que faz as anotações, né? Anota um boletim de ocorrência quando você comparece na delegacia, tá? Então são pessoas que não estão mais voltadas nessa atividade, como é que eu posso dizer, mais mão na massa ali do que um agente faz mesmo. Então a diferença é um pouco tênue, mas cada um tem sua função e tem concursos específicos para isso, tá? O delegado de polícia é já o agente, né, o agente que vai estar, né, como chefe da delegacia e como chefe desses agentes, né, que seja o escrivão ou seja o agente mesmo de polícia. E nesse caso, o delegado, ele tem algumas particularidades que eu vou estar falando mais à frente de pré-requisitos, e a remuneração obviamente vai ser maior, mas ele já passa no concurso, né, sabendo que ele vai comandar uma delegacia de polícia, certo? O policial penal é aquele cara que vai estar fazendo a segurança dos presos nos presídios, mas que também pode acabar exercendo atividades administrativas, tá? Mas predominantemente ele faz ali a segurança dos presídios. Já o policial militar, a gente tem dois tipos, o soldado e o oficial. O oficial, né, ele tem uma patente, né, para poder ali fazer, por exemplo, o comando, né, da tropa dele, né, dos soldados, e poder dar ali as orientações gerais, tá? E aí tem o segmento ali militar, que ele vai poder galgando, né, outros cargos dentro da própria carreira, tá? E também precisa de alguns requisitos que eu vou estar falando mais à frente. O bombeiro militar, ele também tem essa particularidade de entre soldado e oficial, então segue mais ou menos o mesmo regramento, tá? Ambos são militares, né? O policial militar e o bombeiro. A diferença é que o policial militar, ele é a polícia ostensiva. Então, quando você tem algum problema, né? Ah, seu vizinho tá fazendo algum problema ali que você tá querendo que seja resolvido pela polícia, né? Ou então fala, vamos chamar a polícia. A gente normalmente tá pensando na polícia militar, porque vai fazer essa atividade mais ostensiva, chegar lá mesmo para colocar ordem no lugar, certo? Já o bombeiro militar é aquele que pode fazer alguns cuidados, além dessa parte de incêndios, que é ele que cuida, mas também quando ocorre algum acidente, ele também pode prestar primeiros socorros. São pessoas que normalmente, quando estudam para o concurso, eles aprendem esse tipo de situação, seja na água, né, que você tem que prender respiração, e aí vai precisar para você poder fazer algum salvamento, né, algum tipo de técnica que você tem que fazer de ressuscitação, aquelas coisas. Então, imagine o bombeiro também como um auxiliar ali para essas situações, até que chegue ali o aparato geral de médicos e afins. Já o perito criminal, ele pode estar em vários ramos, né? A gente tem o perito criminal, a área contábil, né, que aí ele vai fazer as análises, né, por exemplo, de alguma coisa que a polícia demandou em relação à contabilidade de uma situação ali que foi vivenciada, ou então um farmacêutico, ou então um cara que é de prática forense, né, que vai estar ali avaliando balística, aquelas situações para ver de onde é que a bala veio, né, se for um caso de homicídio, e aí fazer aquelas avaliações gerais com base em técnicas que, né, a prática forense exige. Já com relação à Polícia Federal, ela é basicamente a Polícia Civil, só que na esfera federal. E aí, nesse caso, o que muda é só a competência, né? A Polícia Federal tem as suas próprias competências definidas na Constituição Federal, e aí eles também têm o agente e o escrivão, e não tá aparecendo ali no cantinho, mas temos também o agente administrativo. E nesse caso, pessoal, o agente administrativo é aquele que vai cuidar de situações de RH, né? E aí cuidar daquela parte administrativa dentro ali da Polícia Federal, pô, dar andamento em licitações, porque tem que comprar suprimentos. Então, faz ali o impulsionamento dessa parte administrativa, tá bom? O policial rodoviário federal é aquele que cuida das rodovias federais, tá? Então, quando tem algum ilícito da prática ali, né, dentro de uma rodovia federal, o policial rodoviário federal, ele vai estar fazendo essa investigação, né? Então são ali as pessoas que vão estar nesse ambiente, tá bom? Indo mais pra frente, pessoal, a gente tem aqui a principal função, né, da galera da área policial, que é a segurança pública, que pode ser investigativa ou ostensiva. A investigativa é aquela que, tipo, você não precisa resolver de imediato, né? Se estiver ocorrendo uma situação ali na rua, né, que precise apartar alguma coisa, né, alguma situação que esteja fora do controle, não vai ser chamada Polícia Civil, vai ser chamada Polícia Militar. Porque ela é a polícia ostensiva, que anda fardada. Por que anda fardada? Para gerar aquele aspecto de
segurança mesmo, de você fazer aquela intimidação para impor respeito. Agora o policial civil não, o policial civil normalmente ele não anda fardado, tá? Ele veste roupas normais, como a gente, tá? E aí ele não obedece àquele regime militar e por isso é uma polícia mais investigativa. Beleza. Dito isso, vamos para carga horária. Normalmente, um policial, ele trabalha em torno de 8 horas e pode ter teletrabalho e home office no caso ali de pessoas que trabalham na área administrativa. Faz mais sentido, tá? E o plantão é um regime que normalmente a Polícia Rodoviária Federal tem, às vezes a Polícia Federal tem, porque essas pessoas trabalham em um ambiente que tem que passar bastante tempo lá para você poder fazer um trabalho contínuo, digamos assim. E aí você acaba que tem essa possibilidade de trabalhar. Eu diria que um plantão você pode às vezes trabalhar um dia, folgar 3, e a depender do lugar você pode dobrar plantão e aí poder também ter uma quantidade maior de descanso que você acaba conseguindo voltar até para sua cidade se você não estiver nela, tá? Então você tem essas possibilidades dentro da área policial, beleza? Passando um pouquinho mais pra frente, eu queria tratar sobre os pré-requisitos. Eu vou voltar em cada um deles para falar o que você precisa ter ali de tipo de formação, tá? De nível superior, nível médio, para você poder exercer essas profissões. E aí eu já trago aqui do policial civil, agente e escrivão, você pode ter ensino superior em qualquer área de formação, tá? Já o delegado de polícia, você tem que ser formado em direito e a maioria dos estados, não são todos, eles exigem que você tenha uma prática jurídica de pelo menos 3 anos, tá? Então, além de você ser formado em bacharel em direito, você tem que ter esses 3 anos de experiência por regra, tá? Mas existem estados que não precisam disso, e aí basta você ser bacharel em direito e tá tudo bem. Já o policial penal, a mesma coisa do policial civil, ensino superior, já resolve sua vida. Policial militar, a gente tem o soldado e o oficial, e aí eu já falo que vai valer isso também para o bombeiro militar. O soldado, pessoal, você pode ter qualquer nível superior. Já o oficial, você tem que ter formação em direito. Quero botar um asterisco nisso que eu estou falando, porque eu estou gravando esse vídeo em 2025 e foi aprovada a lei orgânica, né, da Polícia Militar e ela tinha um prazo de 6 anos para ser implementada. E nesse caso, todos os estados teriam que se adequar a nesse prazo para colocar desse jeito que eu falei. Quem é soldado, nível superior. Quem é oficial, tem que ter o bacharel ali em direito, tá? Então hoje ainda podem existir estados que exijam ali às vezes nível médio para você poder ser um soldado, tá? E pode exigir nível superior, qualquer área de formação, para quem quer ser oficial, tá? Mas isso já leve de regra, porque daqui a pouco já vai estar todo mundo ali organizado, todos os estados com suas leis aprovadas, já que eles vão ter que seguir essa lei orgânica que foi aprovada pelo Congresso Nacional, tá? Além disso, pessoal, eu quero chamar atenção para uma coisa. O policial militar, ele tem que ter até 30 anos para você poder se inscrever ali e passar no concurso, tá? Então, se você tem mais de 30 anos, já não dá mais, se você tem 30 anos, não dá mais para você poder virar um policial militar. Então, fique atento a isso, porque essa questão da idade, ela é importante, tá? Perito criminal. O perito criminal, você tem que ter formação em qualquer área, tá? Se você for fazer um perito criminal geral. Agora, se você for fazer um perito criminal farmacêutico, né? Ou então, perito criminal contador, né? Perito criminal de engenharia. Nesse caso, você tem que ter a formação específica para aquela área que você está pegando ali o perito criminal, tá? Mas, via de regra, existe o perito criminal área geral, que aí vai exercer as práticas forenses, tá? E aí você vai poder também fazer esse concurso. Mas, para quem é área específica de ciências contábeis, por exemplo, é interessante você tentar ali um perito criminal área contador, tá? Polícia Federal, pessoal. Polícia Federal é apenas ensino superior, qualquer área de formação, assim como o PRF. Se a gente for falar ali do agente administrativo segue a mesma linha, só vai ter uma pequena diferença ali nas provas, que, por exemplo, o agente administrativo não faz o TAF, que eu vou estar falando um pouquinho mais pra frente dessas fases do concurso da área policial, que é um pouco mais extensa, né? São mais fases para você entrar ali nessa área policial, via de regra, tá? Indo um pouquinho mais pra frente, eu trago também aqui um quadrinho, e eu vou sair da tela para você ver aqui as remunerações, tá? Eu botei aqui uma remuneração, pessoal, bem no facão, porque a gente não vai brigar por centavos ou por R$ 1.000 a mais ou a menos, tá? Mas assim, o policial civil, um agente escrivão, normalmente ganha R$ 6.000 em média, tá? Um delegado de polícia, R$ 18.000, um policial penal, 6.000, aí eu fui botando 6.000 ali pro PM, pro bombeiro, tá? O perito criminal, uns 10.000, o PRF, né? Vai 15.000 e o PF também. O agente administrativo não é esse valor. Aí o agente administrativo volta para aquela base ali de R$ 6.000, tá? Pessoal, esses valores, né, eles variam muito. Eu digo isso porque, assim, o PM, né, de lá de Santa Catarina, que é oficial, o cara ganha mais de R$ 20.000, certo? O delegado de polícia, né, aqui no DF, eu acho que é até esse valor. Mas tem estado que paga muito mais, R$ 30.000, R$ 35.000, tá? E isso tudo é inicial que eu tô falando, tá? Então, vejam que é uma variação grande, mas eu quero trazer em média, porque a gente pega os estados que normalmente estão ali nos grandes centros, tá? Pra gente ter uma base. A PM de São Paulo, por exemplo, que tem concurso praticamente todo ano, é uma PM que paga menos do que R$ 6.000,
tá? Então só para vocês terem uma ideia aí, mais ou menos quanto seria a remuneração, só para vocês entenderem o contexto do que é a área, tá? E aí eu vou trazer a próxima parte, que é muito boa também, interessante, você saber quais são as disciplinas que você tem que estudar para a área policial. E aí, pessoal, essas disciplinas que eu vou fazer aqui agora, essas que vocês estão vendo na telinha, elas servem para todos os cargos da área policial, tá? Exceto ali se a gente tirar o bombeiro militar, que eu vou estar explicando. Mas assim, grava esse escopo do que eu tô mostrando na telinha agora, que eu vou replicar. É isso mais aquilo, tá? Então, língua portuguesa, raciocínio lógico, constitucional, administrativo, penal, processual penal, legislação penal especial, que na verdade é legislação extravagante, ou então aquelas leis, né, de crimes hediondos, né, ECA, né, ou então alguma lei de execução fiscal, são leis espaçadas, tá? Que elas não estão presentes ali dentro, por exemplo, só do Código Penal, elas são leis que foram criadas específicas para certas situações, tá? Lei Maria da Penha, então tudo isso é legislação penal especial ou extravagante. E a gente também tem também a parte de informática. Gravou essas disciplinas? Vamos para a próxima parte que eu vou mostrar agora o complemento. Que aí se você quer fazer para agente da Polícia Federal, são aquelas disciplinas, mais TI, contabilidade geral, estatística, direitos humanos e ética. Se você quer fazer para escrivão, você vai acumular aquelas disciplinas, as disciplinas de agente e também arquivologia, tá? E aí, eu saindo aqui um pouquinho da telinha, eu vou mostrar para vocês a PRF, que são aquelas disciplinas que eu te mostrei, mais direitos humanos, ética, legislação de trânsito, geopolítica e física, tá? E aí, indo um pouquinho mais para frente, a gente tem agora as disciplinas de policial civil, que são aquelas que eu mostrei no início, somadas a direitos humanos, criminologia, medicina legal, contabilidade e estatística. Lembrando que criminologia até estatística ali são disciplinas que não estão presentes em todos os concursos de policial civil, tá? Isso aqui eu tô trazendo um conjunto completo, mas, por exemplo, contabilidade, eu acho que eu vi só, por exemplo, na Polícia Civil de Pernambuco, se eu não me engano, tá? Estatística, a mesma coisa, né? Então são poucos concursos que eu vejo que caem essas disciplinas, tá? Mas eu coloquei aqui, porque só pra você não ser pego de surpresa. Se você quer fazer de escrivão, aí tem que adicionar, né? Além daquelas disciplinas e provavelmente direitos humanos, arquivologia e administração geral. Vou sair da telinha de novo, porque agora eu vou mostrar o do policial penal, que são aquelas disciplinas iniciais, mais direitos humanos e criminologia. E se a gente estiver pensando na área militar, pessoal, a gente tem que acrescentar aqui mais direitos humanos, criminologia, direito penal militar e processual penal militar, que é diferente, tá? A gente tem leis também para o âmbito militar e você tem que acabar estudando tanto, né, o direito penal lá como o direito penal militar cá, tá bom? Indo um pouquinho mais pra frente, perito criminal. Aí a gente tá falando da área geral, que vai ter criminalística, medicina legal, física, química e biologia e estatística, tá? Isso daí, sinceramente, eu tô falando aqui pra vocês tão genérico que cada estado resolve colocar as disciplinas que der na telha. E nesse caso, tá? Eu tô trazendo aqui um conjunto um pouco mais abrangente pra você entender como é que funciona o perito criminal e ter uma ideia, tá? Mas, por exemplo, estatística eu vi só na Politec da Bahia, por exemplo, cobrar. Tá? Mas as outras disciplinas normalmente vêm nesse concurso. E se você for fazer para a área contador, por exemplo, às vezes sai algumas disciplinas aqui e aí entra uma parte de contabilidade, beleza? Saindo da telinha de novo, eu trago o bombeiro militar, que são essas disciplinas, que é direitos humanos, física, química, biologia, história e geografia, que são duas disciplinas de história e geografia que só vai caber ali para o bombeiro militar. Então vocês viram que tem uma base na área policial, o que é muito bom, porque se você vencer a base, você já está vencido ali para a área de policial civil, tá? E aí você consegue adicionar poucas disciplinas e conseguir vencer para outros concursos aí, como PRF e PF, tá bom? Indo mais para frente, a gente tem aqui o de delegado de polícia, que eu vou sair da tela porque não coube nem em um lado só. Vou botar aqui as duas bandas agora para você ver. E aí, são praticamente todas as disciplinas do direito, tá? Chama a atenção ali que o direito ambiental, por exemplo, que eu acho que nem tá na telinha aí, deixa eu ver se tem mais, ele cai somente aqui para a Polícia Civil do Distrito Federal, tá? Então você tem essas disciplinas aí, de uma forma geral, informática e língua portuguesa, que tá ali no finalzinho, normalmente não cai para a área de delegado, mas eu coloquei porque tem alguns concursos que cobram, então quero que eu vou trazer aqui para você o conjunto completo, para você não se perder, beleza? Então, predominantemente, é só direito, tá? Então, para quem não gosta aí de exatas, né, raciocínio lógico e afins, é uma saída também, tá? Mais pra frente eu quero trazer aqui o histórico de vagas agora para você também, né, ficar animado para a quantidade de vagas que vem. E aí, galera, PRF 2021, saindo da telinha aqui, olha só o delegado, a gente tem ali 91 só para ampla concorrência, tá? Agente da Polícia Federal, 670 vagas, escrivão 300 e papiloscopista tinham 62. Isso daí é no concurso de 2021. E aí eu passando um pouquinho mais pra frente, trago aqui o de 2025, tá? Que aí nesse caso a gente tem um total ali, né? Se a gente, vamos olhar só a ampla concorrência. Delegado tem 90, escrivão 120, agente de polícia 472, papiloscopista 15. Lembrando que, tipo assim, a notícia que se tem é que a União quer nomear, né? Eram 1000 vagas aqui, ela quer nomear mais 1000 em 2026. Então, assim, é um concurso que chama bastante, tem várias turmas para se formar. Então, realmente chama muita gente, tá? Então, só para vocês entenderem o contexto aí da PF em geral, que aí abarca também delegado federal, para vocês entenderem como é que funciona aí a quantidade de vagas. Beleza. Indo mais pra frente, a gente tem aqui do perito criminal. Veja aí, ó, tem o contábil financeiro, que era um, tem ali o de engenharia eletrônica, tem ali de informática forense, geologia forense, engenharia civil, engenharia cartográfica, medicina legal, física forense. Mas vejam também que a quantidade de vagas é bem reduzida para cada um desses cargos, tá? Então, não quero só mostrar aqui, né, uma realidade perfeita, mas se você quer virar um perito contador, você vê ali que tem uma quantidade de vagas mais reduzida, 12, se a gente comparar ali com o todo, né, de um policial federal, que são mais de 600 vagas, tá? Indo mais pra frente, a gente tem aqui PRF 2025, tá?
opa, não é 2025, que é na verdade 2021, tá? Tá errado ali no slide, que foram 1.500 vagas. E aí eles têm previsão de fazer mais concurso. Mas veja que quando vem coisa da Polícia Federal ou Rodoviária Federal, a quantidade de vagas é uma oportunidade, assim, sensacional. Além da remuneração ser muito boa, né? 15, 16 mil reais inicial, para você poder aí resolver sua vida. Indo mais pra frente, eu quero trazer aqui agora a realidade dos estados, tá? Já que a gente tem tanto os delegados como peritos e policiais civis também na parte dos estados. Vou sair da telinha de novo. Delegado estadual normalmente vem com 50 vagas, mais um cadastro de reserva. Perito, né? Tem 10 vagas. Policial civil tem 200 vagas, tá? Eu trouxe aqui eu acho que foi da Polícia Civil de Santa Catarina, que o agente de polícia aqui veio com 200 vagas. Tem o bombeiro militar que vem com 400, policial militar sempre chama muito. Então, 1.500 vagas, e o policial penal ali também nessa quantidade. O policial penal, inclusive, teve a APP Goiás, que aí já foi um pouco menor a quantidade de vagas, tipo 600, 500, mas só para você ter ali uma base para você entender quanto é que chama na área policial, tá? Indo mais pra frente, eu quero trazer aqui agora como é que funciona as provas da área policial, tá? Primeira coisa que você vai ter que fazer é uma prova objetiva. O segundo, vai ser uma prova discursiva, e normalmente é uma redação, igual aquela que você faz no Enem. A gente tem o exame de aptidão física, que aí nesse caso, pessoal, a gente tá falando daquele exame do TAF, né? Que aí você vai fazer ali barra, vai fazer salto, vai fazer corrida. Então você tem ali uma série de avaliações bem objetivas para você cumprir. Então, se você está se preparando para a área policial, tem que ter certeza que você vai ter que ter tanto a parte de estudo, como também da prática de exercícios físicos para poder passar no TAF. Vocês não sabem o quanto de gente que perde nesse TAF, tá? Então, fica ligado com isso. Além disso, a gente tem a avaliação psicológica, tá? Que aí a gente avalia a situação psicológica do agente, afinal a gente está falando de segurança pública, e tem ali a avaliação médica também para saber, né, como é que você tá. Temos em alguns casos avaliação de títulos e temos também investigação social. Obviamente a gente tem que saber quem é que está colocando ali, que vai estar aplicando a lei na prática, né? Então, se for uma pessoa que não tem ali um bom histórico, certamente será passível ali de eliminação, tá bom? Vamos pra frente, que aí eu quero saber o seguinte: quantas horas você precisa estudar para a área policial? Galera, eu diria que vocês precisam estudar em torno de 20 horas semanais e você estudar pelo menos um ano. Isso vai te garantir você vencer as matérias básicas da área policial, tá? É uma carga horária bem reduzida se a gente comparar com outras áreas, como a área fiscal, a área de controle externo, tá? Agora, isso aqui, obviamente, a gente não tá falando para delegado federal, tá bom? Nem delegado de polícia civil. A gente tá falando aqui exclusivamente de policiais em geral, PM e tudo mais. E aí, galera, esses 20 horas semanais você consegue terminar ali em um ano, provavelmente, esse planejamento, e aí você já fica competitivo naquelas matérias que são as básicas. Para você complementar as outras, acaba que fica muito menor, né, o tempo depois para você só ficar revisando as disciplinas gerais e acrescentando essas outras, tá? Além disso, o ritmo de pós-edital, né, que eu coloquei aqui um raiozinho, você tem que pegar e acrescentar muito mais horas, porque aí a gente precisa de uma carga horária de 30 horas, 35, para você conseguir matar um pós-edital. Por quê? Você vai rever tudo que você estudou, revisar, fazer bateria de exercícios, então tem que ficar ligado nesse aspecto, porque no pós-edital a gente tem uma data de prova marcada, inclusive o da PF agora, de 2025, teve ali acho que 2 meses e um pouquinho até a prova, então é muito conteúdo para você rever até o dia da prova. Inclusive, nesse último concurso foi que eles adicionaram direitos humanos, e aí nesse caso você teria essa disciplina a mais para estudar. Beleza? Após a publicação do edital, você tem que pensar nessas horas aí, e aí aumentar o ritmo de estudo. Beleza? E aí eu tô chegando nessa live aqui ao fim, tá? Queria que vocês, mais uma vez aí, se inscrevessem no canal, tá? E deixassem o like, que é importante aí pro meu trabalho. E se vocês gostaram do que eu te apresentei hoje, se vocês se apaixonaram pela área policial, falem comigo. Eu posso dar dicas aí, eu sou esse coordenador da LS pra área policial, tá? Então eu entendo bastante aí da área, sei das oportunidades que tiveram. E aí é isso, galera. Até a próxima e contem comigo aí pra mais dicas de concursos públicos. Gruda no Teachers!